공감사회에게 섬주시와다 잡지도 dinle tá Eu gostaria de começar oferecendo a todos as minhas saudações e eu espero que todos estejam bem. Hoje é o segundo dia dos ensinamentos de primavera, Arya Kshema. 참이 될지 괜찮은 버릇이 방어 대제면 지시 대주과 겸전으로 대조 당한수 지 주문 한번 소리야. E como todos vocês sabem, a razão principal para começarmos os ensinamentos de primavera, Arya Kshema, 알하바도 안에 é dar um local para as monjas, para que elas possam estudar e debater o Dharma. 내지량 좀체 아니 빈주지 최근 불린자 알바 안다 안지 빈주 E, em particular, para todos os monastérios de monjas se reunirem e então estudarem e debaterem o Dharma juntas. E também para que elas se ajudem mutuamente a aprender. Estas são as razões principais. Nós começamos, então, primeiro com os ensinamentos de inverno e depois foi instituídos os ensinamentos de primavera. De qualquer modo, estas são as razões principais, os propósitos principais. E dentre os indivíduos que praticam o Dharma, tanto os homens quanto as mulheres, estes ensinamentos são principalmente para as mulheres. E pensando nos monásticos e nos nos praticantes não monásticos, esses ensinamentos são principalmente para os monásticos. E muitas pessoas colocaram diversos esforços para que esses ensinamentos acontecessem. E então, no futuro, para que os ensinamentos, o estudo e a prática aumente, se incremente nos monastérios de monjas e também para que a prática corra bem, nós precisamos. É com esse propósito que eu ensino as escrituras do Dharma. E para isso, ouvir e contemplar as escrituras do Dharma é muito importante. Então, isso é algo que todos nós precisamos colocar muitos esforços. E nós precisamos ajudar uns aos outros com relação a isso. E eu falarei um pouco mais a respeito disso depois. E eu pensei que hoje, antes de começar a falar das 50 estrofes sobre o Guru, eu gostaria de falar, eu pensei em falar sobre isso para vocês como uma forma de encorajamento. E como eu mencionei no outro dia, no primeiro ensinamento, há diversos manuscritos sânscritos das 50 estrofes sobre o Guru, há também uma tradução chinesa e também há uma tradução que foi feita para a língua tibetana. Então, essas são as três fontes principais. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre quais manuscritos sânscritos nós temos. Quais são esses manuscritos? Então, nós temos, na verdade, 2 manuscritos sânscritos que ainda perduram até hoje. O primeiro foi encontrado pelo estudioso francês. Ele encontrou diversos textos escritos por Ashwagosha. E entre esses textos, ele encontrou as 50 estrofes sobre o Guru. E então, em 1929, ele editou todos esses textos de Ashwagosha e então publicou também todos os textos que ele encontrou.
Agora, o manuscrito das 50 estrofes, encontrada por esse estudioso francês, ele, na verdade, ele está completo. A partir da estrofe 37, a partir do final da linha, da última linha da estrofe 33, até o final, ele está perdido. Então, não tem o texto completo com as 50 estrofes. E no colofão, como eu já expliquei, também o autor não está mencionado. E mais tarde, então, muitos estudiosos do Instituto Central de Estudos Tibetanos em Varanasi, eles editaram essa coletânea feita por esse estudioso francês. E porque essa tradução só tinha até a estrofe 33, eles então retraduziram as estrofes até o final, até as 50, e então publicaram o texto completo. E agora, o segundo manuscrito sânscrito, ele foi encontrado pelo estudioso húngaro Peter Daniel Santos. E ele encontrou esse manuscrito em uma biblioteca em Hamburgo, na Alemanha. E é um manuscrito diferente daquele outro encontrado pelo estudioso francês. E em 2013 ele publicou esse manuscrito. E quando ele publicou, ele não fez nenhuma edição sobre o original, ele não mudou absolutamente nada. Ele apenas transcreveu o manuscrito exatamente como ele está e publicou. E junto da transliteração com o nosso alfabeto, ele publicou junto também um facsímile do manuscrito original, em sânscrito. E o quarto folho desse manuscrito, ele estava perdido, ele não foi encontrado. Portanto, esse manuscrito também da última linha da estrofe 35 até a metade da primeira linha da estrofe 48 também está incompleto. Mas uma particularidade desse manuscrito é que ele tem um colofão no qual está identificado o autor, e o autor é dito ser Vapiladatta. E esse nome, Vapiladatta, ele é muito semelhante ao nome tibetano que eu mencionei nos outros ensinamentos, Vavila. E no tibetano, nós geralmente dizemos que foi escrito pelo Ashwagosha, mas aí há também essa segunda linha que diz que foi escrito por Vavila. E algumas pessoas dizem que ambos são o mesmo indivíduo, e algumas pessoas dizem que não, que são pessoas diferentes, que Ashwagosha e Vavila são pessoas diferentes. Não apenas nomes diferentes, mas são pessoas completamente diferentes. Então, dessa maneira, no Tibete, há diversas maneiras de explicarem essas diferenças. Então, algumas pessoas dizem que foi escrito por Ashwagosha, outras pessoas dizem que foi escrito pelo mestre Vavila, e um terceiro grupo diz que ambos são a mesma pessoa. Dessa maneira, algumas pessoas afirmam que tanto faz falar que foi escrito pelo Ashwagosha ou por Vavila, porque eles seriam a mesma pessoa. E esse manuscrito, na verdade, ele não é muito limpo, ele tem muitos erros ortográficos. E ele publicou exatamente como foi encontrado no manuscrito.
E como eu mencionei antes, tem esse manuscrito encontrado pelo estudioso francês e um outro pelo estudioso húngaro. E tem algumas diferenças nos dois manuscritos. Quando olhamos à primeira vista, parece que algumas linhas da tradução do Lotsaur em Genzampo é uma das primeiras coisas que nós vemos, que foi traduzido pelo Rinchen Zampo. A tradução do tibetano do Lotsaur Rinchen Zampo, ela está mais próxima do segundo manuscrito que foi encontrada pelo estudioso húngaro. E da mesma forma, muitas das palavras do comentário de Tsongkhapa, algumas palavras que ele inclui como sendo o texto raiz, elas são diferentes das palavras encontradas na tradução do Lotsaur Rinchen Zampo. E algumas são mais semelhantes ao primeiro manuscrito, o que foi encontrado pelo estudioso francês. Desculpe, na verdade, tem algumas coisas que não estão no primeiro manuscrito que foi encontrado pelo francês, que não estão claras, porém, elas estão mais claras no segundo manuscrito encontrado pelo estudioso húngaro. No entanto, se nós falássemos que o segundo manuscrito encontrado pelo estudioso húngaro, ele é mais próximo e ele foi a base para a tradução de Rinchen Zampo, também é um pouco difícil poder afirmar isso. Mas, em todo caso, entre os dois manuscritos que foram encontrados, se esses manuscritos eles seriam exatamente o mesmo ou não, nós precisaríamos ainda pesquisar a respeito disso. A seguir, então, como eu mencionei no outro dia, o Jetsun Drapa Gyaltsen, no seu texto Elucidação das 50 estrofes sobre o Guru, ele explica as 50 estrofes de acordo com os pontos gerais. E se nós falarmos, então, em termos desses pontos gerais, é mais fácil de ter uma compreensão básica, geral, das 50 estrofes. E o primeiro desses pontos é o indivíduo que escreveu o texto, o segundo é em qual tantras ele se baseou, o terceiro é a razão pela qual ele escreveu, o quarto é a hora em que deve ser ensinado, o momento a ser ensinado, e o último é o tópico de fato do texto. Esses são, então, os 5 pontos. E eu acredito que é bom que algo positivo ensinar em termos desses 5 pontos gerais. Então, esses são os 5 pontos gerais, segundo a elucidação das 50 estrofes sobre o Guru, escrito por Jetsun Drapa Gyaltsen. Isso, na verdade, está um pouco... O quinto tópico está um pouco diferente de como o Jetsun Drapa realmente escreveu, mas o sentido é exatamente o mesmo, é o tópico de fato a respeito do texto. E eu já falei sobre o primeiro tópico, que é quem escreveu o texto, quem foi o autor do texto, e hoje, então, eu gostaria de falar em quais tantras esse texto está baseado.
E o Jetson Trapa Gyaltsen explica, então, na elucidação das 50 estrofes, o seguinte. E ele diz que o texto está baseado em diversos tantras. O Tantra, a rede da ilusão de Vairocana, Vajroshinisha, o Tantra de Yamantaka, Sri Paramana, Guhya Samadha, Yoga Insuperável e a Cúpula Vajra. E quando, então, ele começa a falar sobre quais os tantras em que esse texto está baseado, ele dá uma lista de textos. E quais seriam esses os tantras que serviram de fontes, que foram as fontes mais importantes para as 50 estrofes do Guru. E depois, conforme nós iremos passar sobre as estrofes, então eu posso apontar quais estrofes pertencem a quais tantras. Então eu não preciso ser muito específico a respeito disso agora. Então esses são os tantras principais nos quais ele foi baseado. Então ele não foi escrito por um indivíduo comum, mas sim por Vajradhara e assim por diante. E o próximo tópico, então, é a razão, o propósito pelo qual ele escreveu esse texto. E o propósito, então, para escrevê-lo o texto dos 50 versos, se você se pergunta qual é a intenção ou o propósito que ele tinha em mente quando ele escreveu os 50 versos sobre o Guru, há diversas explicações dadas por diferentes eruditos. Em particular, há uma linhagem oral de instruções e na qual explica de formas diversas, dependendo da linhagem, qual que é o propósito. Então está escrito que há pelo menos 3 diferentes propósitos ou razões. E o primeiro propósito para escrever, para compor o texto, foi dada pelo Je Migulumpa. E ele diz que é porque a raiz de todos os Siddhis é o Guru, então ele escreveu isso para que todos pudessem saber como agradar o Guru, como servir ao Guru. Então, Je Migulumpa, ele é conhecido também como Dromi Lotsawa. E essa explicação, provavelmente é da linhagem do mestre Agoyatara. De qualquer forma, isso é uma explicação oral passado pelo Acharya Gayatara. E isso foi passado para Dromi Lotsawa. E o que é dito nessa tradição é que a razão principal, ou o propósito principal para compor os 50 versos sobre o Guru é que a raiz de todos os Siddhis comuns e supremos é o Guru. Se você alcança ou não os Siddhis comuns e supremos, isso depende primariamente do Guru. E se nós não soubermos como seguir o Guru de forma apropriada, do contrário, nós podemos cometer erros, falhas.
E então, por exemplo, nos 50 versos sobre o Guru, 50 estrofes sobre o Guru, ele ensina, por exemplo, como deve se falar o nome do Guru, como é que se mostra respeito ao Guru, e como que é que nós abandonamos o que é desrespeitoso com o Guru. Então ele está explicando qual que é o limite entre essas coisas, entre o que é respeito e o que não é, o que é desrespeitoso. E as pessoas, elas podem não saber como seguir um guru, porque elas podem virem de outras tradições, elas podem ser desrespeitosas ao guru por não saber qual que é a maneira correta de agradar o guru. Então esse seria o propósito primário. Então isso é o que é dito na tradição que foi passada pelo Drokmi Lotsawa. E uma outra explicação é do mestre Ananga Vajra. E ele afirma, então, que ele escreveu com o propósito de que os alunos tivessem tudo o que era preciso para praticar. Então, o Ananga Vajra, ele explica que a razão para compor as 50 estrofes sobre o Guru é para que os alunos, os discípulos, tivessem tudo o que eles precisam, para que eles se tornassem recipientes apropriados para os ensinamentos. E é necessário ter muitas qualidades e habilidades diferentes para isso. E é preciso, então, que cada um saiba quais são as qualidades que você já tem, quais são precisas adquirir, e assim por diante. Então, em outras palavras, ele compôs para que nós possamos nos tornar praticantes autênticos, praticantes genuínos. Então, é algo para facilitar reconhecer o que nós precisamos adquirir em termos de motivação, em termos de ações e em termos do que nos falta. E então, no intuito de prover tudo que os praticantes precisam saber. Então, esse é o propósito de compor as 50 estrofes sobre o Guru. E o mestre Ananga Vajra é alguém que provavelmente muitos de nós não conhecemos, e depois eu vou explicar um pouco mais a respeito dele, eu vou contar um pouco mais sobre quem ele é. E o terceiro é uma explicação, o terceiro ponto é uma explicação de Gomtampa. E provavelmente é o Gomtam Lotsawa. Então, de acordo com Jetson Papa, ele diz que ele é o Mal Lotsawa. E o local de nascimento dele provavelmente foi em Gumtam, e por isso ele é chamado também de Gumtampa. Mas provavelmente ele é o Magyu Lotsawa. E o que é afirmado é que ele pegou uma explicação que foi passada por Naropa. E ele afirma, então, que o texto ele foi escrito como uma forma de examinar a conexão entre o guru e o aluno, entre o mestre e o discípulo. E então, enquanto alunos, nós precisamos examinar se o mestre ele possui todas as qualidades que são necessárias para praticar o Vajrayana, para praticar o Tantra. E nós precisamos ver se esse guru ele tem realmente as qualificações e se ele tem também as qualidades. Então, é preciso examinar isso. E da mesma forma, o guru também não pode dar ensinamentos para qualquer um
independente de quem eles forem, especialmente os ensinamentos do mantra secreto Vajrayana. Ele não pode dar para qualquer pessoa que apenas diga, eu preciso desses ensinamentos, eu quero esses ensinamentos. Primeiro é necessário saber se eles irão ser receptivos para o mantra secreto. E mesmo para ensiná-los, por exemplo, Mahayana, é necessário ver se eles são se o aluno é um bom recipiente para o Mahayana. E o guru, então, da mesma forma, sempre precisa também examinar o aluno. E por isso é dito no próprio 50 estrofes do Guru é que é necessário primeiro examinar a conexão entre o mestre e o aluno, porque o guru e o discípulo têm a mesma violação de Samaya. Porque se o guru aceita um aluno que não é apropriado, isso também se torna uma falta para o próprio guru. E particularmente, se há um aluno que não é apropriado e comete violação de Samaya, essa violação também se torna uma violação de ambos. Então, ambos, é necessário o aluno examinar se o guru é um guru apropriado e o mestre também analisar se o aluno, se o discípulo é também um discípulo apropriado, se é um discípulo receptivo e apropriado. E é preciso, então, entender quais são as qualidades que fazem também um aluno ser um discípulo adequado. E se nós entendermos isso, nós podemos compreender, por exemplo, quem que é um guru que é um charlatão, um guru que é falso. Se isso ocorrer, nós poderemos entender o que é um guru que é falso. E também um guru poderá entender, um mestre poderá entender um aluno, um discípulo que não é um discípulo adequado. Então, isso é de Mon Lotsawa, que vem novamente da tradição de Naropa. E agora, novamente, então, falando sobre Anangavajra, o mestre que fez a segunda afirmação. Ele era um mestre indiano. E como eu mencionei antes, a respeito da razão de compor as 50 estrofes, quando eu mencionei isso, eu disse que seriam 3 explicações primárias que nós encontramos. A primeira, então, vem de Drumi Lotsawa. E essa explicação ela vem de uma linhagem que se originou com o mestre Gadaura. E a segunda explicação é a que vem do mestre Anangavajra, que era um mestre indiano. E a terceira, então, de Magyu Lotsawa, que vem de uma tradição oral, que vem diretamente do grande Pandita Naropa. Mas se vocês se perguntam quem é o mestre Anangavajra, porque nós não ouvimos a respeito dele, então eu gostaria de esclarecer quem era ele. Na verdade, ele era uma pessoa que vinha de uma casta inferior, certo? Na Índia havia esse sistema de castas, e ele vinha e havia diferentes castas, muitas castas superiores e inferiores. Por exemplo, os brahmanes, os kshatriyas e assim por diante. E ele era da pior casta, da casta mais inferior que havia na Índia. Mas mesmo ele sendo de uma casta muito inferior, ele praticou o Vajrayana. E particularmente, ele teve a sorte de estudar isso, e principalmente de estudar
a tradição oral, a linhagem oral do Mahamudra. E provavelmente, eu penso que é até provável que ele não sabia ler. E o mestre principal dele era o mestre Padmavajra. E há muitos mestres com o nome Padmavajra, mas esse mestre, ele era o grande Padmavajra, ele é conhecido como o grande Padmavajra. Então ele deu a ele as instruções, e ele foi então a uma montanha chamada Kontampi, e ele passou muito tempo meditando nessa montanha. E no final ele alcançou a sabedoria do Mahamudra e ganhou a realização do Mahamudra. E ele ganhou muito controle, muitas habilidades. Provavelmente ele podia fazer qualquer coisa que ele pensasse em fazer. Mas porque o mestre dele era o grandioso Padmavajra, ele pensou que ele deveria perguntar ao mestre em quais atividades ele deveria se engajar. E ele foi até o mestre e disse, então, eu alcancei essa realização de Mahamudra, e agora? O que eu deveria fazer? E o mestre então disse, você deveria ir até esse local, e há uma mulher nesse local que ela é como uma pastora de porcos, ela cuida de porcos. E você deveria tomá-la, então, como sua esposa, como sua consorte, e você também deveria passar o seu tempo como cuidando de porcos. E você passa o seu tempo fazendo isso, e gradualmente, eventualmente, você alcançará o nível de Vajrasattva, o nível de Vajradhara. E conforme o mestre, o Padmavajra aconselhou, ele foi então até essa mulher que cuidava de porcos, casou com ela, não exatamente casaram, mas eles se juntaram, ele foi morar junto com ela e ele também se tornou então um pastor de porcos. E a maioria das pessoas provavelmente olhavam para ele e pensavam que ele era apenas um cuidador de porcos comum, ordinário. Mas havia algumas pessoas que tinham o mérito de ver que ele era um mestre, e ele então deu instruções para essas pessoas e elas também se liberaram. E porque ele era um cuidador de porcos, um criador de porcos, ele foi chamado como de o Senhor dos Porcos. É como se fosse isso, o glorioso mestre cuidador de porcos. Esse era o nome que foi dado a ele. E o mestre, então, Alangavajra, ele está incluído nas histórias das linhagens das 7 transmissões de Jonan Jetson. E ele começa a contar desde da transmissão do Rosário Dourado da Karma Kansan. Então, essas grandes transmissões, quando ela está descrita na Karma Kadya, quando ela fala das 4 grandes transmissões, Mahamudra, Tumo, Luminosidade, ou Clara Luz, e Karma Mudra. Agora, esse mestre Alangavajra, ele tinha um aluno chamado Mahasiddha, nascido do lago. Mas eu não vou dar muitos detalhes a respeito disso hoje, porque não está relacionado ao texto. Então isso foi para elucidar qual é a razão principal, quais são as razões pela qual ele compôs o texto. Então eu acabei de mencionar 3 razões.
Shibati Haresana, Shibati Rabakapsa. Então, agora vocês podem tomar o seu chá, vocês não precisam esperar, vocês que estão nos monastérios agora. 다 되게 된 지든 숨바디 쉬스미세 봐. 다들 지든 시버드래. 지든 시버디. Então, nós já passamos por três dos 5 pontos principais. 디셰베 디나미 바스와데가 가르송고 바르사나. né? E o quarto, então, é o momento em que ele deve ser ensinado. E o que quer dizer isso? Há um momento em que esse texto, as 50 estrofes, que ele deve ser dado e ele deve ser estudado. Então, é isso que essa parte ela discute qual que é o momento mais apropriado. Então, Jitsundra Gyaltsen, ele dá 2 momentos diferentes, com 2 nuances diferentes. Não é que apenas são pessoas comuns, ordinárias, que estão tentando decidir, seria melhor nesse momento ou naquele momento. Não é isso. Então, a primeira explicação, ela vem de Chomi Lotsawa. E ele diz que na noite dos preparativos, o discípulo, então, deve ser levado para tomar refúgio e despertar Bodhicitta. E na manhã seguinte, então, é que o aluno deve ser ensinado a respeito desse texto. E está escrito no próprio texto: um discípulo com intenções puras deve buscar refúgio nas 3 joias, e seguindo o guru, deve ser dada essa recitação. Então, se alguém vai se tornar um discípulo, no dia seguinte, então, na noite anterior, deve-se dar refúgio e bodhicitta. E então, na manhã seguinte, deve-se ensinar os 50 estrofes. Basicamente, isso diz que deve ser ensinado antes de se fazer uma conexão com um aluno. Você faz uma conexão através de refúgio bodhicitta, mas antes mesmo dele se tornar realmente um discípulo do mantra secreto Vajrayana, deve-se ensinar as 50 estrofes sobre o Guru. Eu acredito que é isso que é o significado. E também, segundo o pensamento de Naropa e Guntampa, ou Maggi Lotsawa, ele fala também que isso deve ser ensinado como o início da conexão entre o mestre e o aluno. E, em particular, ele diz que ao receber empoderamentos e ensinamentos de Dharma do mestre, deve-se perguntar ao aluno: você já fez votos de liberação pessoal de Bodhicitta? Você concorda? Você está disposto a tomar mais votos? E se eles responderem que estão dispostos a tomar mais votos, então você dá refúgio Bodhicitta e ensina então as 50 estrofes sobre o Guru. Então, antes mesmo de se começar uma conexão entre o mestre e o aluno, é necessário ensinar esse texto. Então, se um aluno vem receber os ensinamentos, então o mestre já deveria perguntar: você já tomou os votos de liberação pessoal? Já tomou os votos de Bodhisattva? E então, se o aluno tomou, é necessário perguntar: e você então está disposto a tomar mais votos? E se o discípulo responder que sim, ele está disposto, e então já é o momento de ensinar os 50 estrofes sobre o Guru. Mas se eles
responderem que eles não tomaram nenhum voto, ainda não fizeram uso nem os votos de liberação pessoal e nem os votos de Bodhisattva, primeiro deve-se dar os votos de refúgio e Bodhicitta, e depois, então, seguir com mais votos e ensinar as 50 estrofes sobre o Guru. Então, a questão principal aqui é que quando o discípulo ele procura um Guru, é bem possível que ele já tenha recebido ensinamentos de Dharma de um outro mestre. E se eles receberam ensinamentos de Dharma antes, eles vêm até você como um Guru e eles dizem que já, sim, já tomaram os votos de liberação pessoal de Bodhisattva, e então é hora de ensinar sobre o Senhor de Estrofes sobre o Guru e começar a examinar, então, essa conexão mútua. E é sempre provável que o Guru e o aluno, eles têm uma conexão kármica do passado. Então, antes de vocês criarem uma conexão entre o Guru e o discípulo, é necessário começar por ensinar este texto. E a seguir, então, eu gostaria de falar como que as 50 estrofes do Guru foram ensinadas dentro da linhagem Karmakadya. Então, na época do sétimo Karmapa, Chodra Gyatso, havia muitos Shedras, muitas universidades monásticas. E durante a época do oitavo, nono e décimo Karmapas, havia muitos Shedras que foram fundados também, tanto para o estudo dos Sutras, quanto para o estudo dos Tantras. E nesses Shedras, nessas universidades monásticas, a partir desses Shedras surgiram muitos eruditos, tanto especializados nas escritas dos Sutras quanto dos Tantras. E de qualquer forma, as constituições ou as regras fundamentais dos colégios, das universidades monásticas, elas foram escritas pelo nono Karmapa. E há algumas regras para as universidades monásticas tântricas. E algumas regras ainda existem nos dias de hoje. E está claro nessas regras que antes de ser feita uma conexão entre mestre e discípulo, deve-se estudar as 50 estrofes sobre o Guru. E só então, depois de estudar as 50 estrofes sobre o Guru, é que o discípulo está capacitado para se tornar um aluno qualificado. E é preciso, então, compreender como manter os samayas e os votos, conforme é explicado, por exemplo, no Oceano de Samaya e outros textos. Por exemplo, há um livro de regras da Universidade Tântrica de Tokyo Tashi Trigor, e diz, então, que os 50 estrofes sobre o Guru ganhe certeza no significado das 50 estrofes sobre o Guru. Receba uma iniciação adequada de um Guru qualificado que possua a transmissão de mantra secreto profundo e então estude Samaya e os votos contidos no Oceano do Samaya. Mantenha os votos conforme as instruções, valorizando-os mais do que a sua própria vida. E da mesma forma, na Constituição do Karma Darjeeling, é dito, estude até ter a certeza que o Oceano de Samaya, 50 estrofes, os 20 votos, os preceitos do Vinaya e o Contínuo Sublime, os 2 livros de Revajra e assim por diante. Os preceitos do Vinaya, então, incluindo também os votos para noviços e os votos completos. E esses são apenas coisas que ilustram, como eu disse antes, o que ocorreu durante o oitavo Karmapa Vityodorje e o nono Karmapa, 10º Karmapa. Havia muitas universidades monásticas, muitos Shedras, onde se estudavam os Tantras. E nessas universidades, então, quando se estuda o Tantra, uma fundação para os estudos do Tantra é os 50 versos, 50 estrofes sobre o Guru. E um outro texto é o Oceano de Samaya.
E acredito então que eu gostaria de dar agora uma introdução ao Oceano de Samaya. Então, o Oceano de Samaya é um texto do terceiro Karmapa Ranjung Dorje. E o que ele ensina é uma compilação de todos os Samayas ensinados nas 4 classes do Tantra, nas traduções antigas e também nas novas traduções. Então, é um texto raiz, em verso, e também há um autocomentário intitulado A Essência Imaculada. E o sétimo Karmapa escreveu um comentário também sobre ele. E também um comentário do Shamar Puchokhyala. E também há uma explicação sobre os 3 tipos de votos de Mahapandita Shakya Chokden. Então, ele explica sobre os votos Pratkamosha, sobre os votos de Bodhisattva, também os votos tântricos. Então, na passagem sobre o Vinaya dos detentores da consciência, eu não preciso dar exatamente todos os detalhes, mas ele diz que no Tibete existem 2 tradições para explicar as quedas fundamentais. Uma é conhecida através do livro de Manjushri Kirti, e uma outra que é uma explicação contrastante, chamada a explicação que elimina a confusão. Então, basicamente, existem 2 tradições, uma vinda de Manjushri Kirti e uma outra vinda desse texto, a explicação que elimina a confusão. Então, dentre esses 2, a apresentação e a explicação que elimina a confusão, ela foi ensinada extensivamente em outros textos, juntamente com as suas diversas argumentações e refutações. E aqui, no texto de Shakya Chokden, ele fala que o tratado do Ranjung Dorje, Oceano de Samaya, explica de acordo com o grande comentário. Ele é explicado de acordo com o grande comentário. Então, basicamente, de acordo com a explicação de Shakya Chokden sobre os 3 tipos de votos, ele explica os votos dos detentores da consciência de acordo com o Oceano de Samaya. E a dúvida em relação a se o Oceano de Samaya está totalmente de acordo com o texto de Manjushri Kirti, ele diz que o sétimo Karmapa ele escreveu o seguinte a respeito disso. Ele diz que no alto comentário do Oceano de Samaya há muitas citações do texto de Manjushri Kirti. E se não tomar muito cuidado, é possível até pensar que o pensamento de Ranjung Dorje e o pensamento de Manjushri Kirti são, na verdade, basicamente o mesmo. Na verdade, há muitos pontos da explicação de Manjushri Kirti que coincidem com as explicações de Ranjung Dorje, mas também há outros pontos onde há muitas divergências. Mas agora nós não temos tempo para falar de todas essas diferenças. Mas, em todo caso, esse texto, O Oceano de Samaya, no passado, ele deve ter sido estudado com muita frequência e muita ênfase na Karmakatya. E a razão para isso é o que eu acabei de mencionar. O próprio Ranjung Dorje, ele escreveu o texto raiz e também escreveu o autocomentário. E o Shamar Ponchukhyala também escreveu um comentário. E também ou diversos outros comentários foram escritos. E também dá muitos textos de perguntas e respostas nas obras reunidas de diversos autores. Então, muitos mestres tiveram um grande conhecimento nesse texto do Oceano de Samaya. Mas nos dias de hoje, se nós falamos do Oceano de Samaya, a maioria das pessoas nem mesmo conhecem este texto.
안 라망업 주베 시아바데 거디 주베나 디 주베 삼래야 안 덤지기야 그 슝텔이야 E eu acredito, então, que quando nós terminarmos as 50 estrofes sobre o Guru, eu pensei, então, em ensinar um pouco a respeito desse texto, Oceano de Samaya. Eu acredito que isso será algo positivo. Então, agora nós teremos uma pausa de 30 minutos. 다들은 다 지대 방문에 하는 시버버도 단기 쉬심배 왕도 단센 다 지대 아바들 토요라 지대 아바들 가라선다 슝기 주정을 때 봐서 딱 간다 라몽을 주고 코란배 응we서 시야로 E esse, então, é um tópico geral. Ele não está ensinando o próprio texto, mas após a delineação dos tópicos gerais, eu irei começar a ensinar sobre o próprio texto, assim, as 50 estrofes do Guru. Então, nós chegamos agora no quinto tópico geral, que é o ensinamento, que é ensinando o texto de fato. E há muitos comentários diferentes, e todos eles resumem de forma diferente o texto. Então, eu vou dar uma apresentação que é um pouco semelhante a uma explicação já existente, mas um pouco diferente. Então, nós iremos dividir em 3 partes. Então, a primeira parte será a introdução, e essa também tem 3 subpartes. Então, a primeira parte é o significado do título, a segunda é a homenagem e a terceira a promessa de compor. Então, a primeira parte, que é o significado do título, em sânscrito é Guru Panchashika, em tibetano Lamangachupa, e no português 50 estrofes sobre Guru. Então, sempre primeiro nós temos o sânscrito, então nós temos depois o tibetano, e em terceiro aqui na apresentação ao chinês, ao título em chinês. Então, no tibetano nós temos uma tradução apenas do Lutsa Rinchen Zampo. A outra tradução nós não temos mais, então nós iremos usar a tradução do Rinchen Zampo. Então, no sânscrito, como já foi dito, nós temos 2 diferentes manuscritos. Então, eu gostaria de falar a respeito dos locais onde há uma grande discrepância nos 2 manuscritos. Mas se eu fosse comparar todas as partes, levaria muito tempo, então eu vou falar apenas do que está mais discrepante. Então, no geral, quando nós começamos a ensinar um texto, há uma razão pela qual nós temos o título, mantemos o título em sânscrito, e então depois o título em tibetano. E a razão para deixar sempre o título, manter o título em sânscrito, a razão para isso tem uma explicação que vem principalmente da tradição Kadampa. E a razão para isso, quando nós olhamos
no comentário Os Estágios do Caminho dos Mestres Kadampa, então, desde dessa tradição dos antepassados Kadampa, há uma razão de deixar o, o título em sânscrito. Então, há três razões. A primeira é conhecer e ser grato pela fonte. O segundo é para saber a fonte oficial. E o terceiro é para aprender a língua. Então, o primeiro é sentir gratidão pelo texto em si. Segundo, para manter a fonte. E o terceiro, para conhecer realmente a língua sânscrita. Então, o primeiro, que é a razão de conhecer e de mostrar uma gratidão ao texto que foi escrito. Então, apenas recitar o título em sânscrito é uma maneira de saber e de ser grato pelo texto. Então, se alguém fez algo para nos beneficiar, então esse benefício que foi feito é algo que nós não deveríamos esquecer. Nós deveríamos pensar, ele me deu esse benefício no passado. E numa situação onde eu precisei de ajuda, eles me beneficiaram. Então, essa é a razão. E o Geshe Sharawa, ele disse que por outras pessoas, é claro que nós sentimos uma gratitude, nos sentimos agradecidos a uma pessoa que tenta nos beneficiar. Isso não é questionável. Mas se ao invés de pensar que uma pessoa quer nos beneficiar, se uma pessoa quer nos prejudicar, mas que ao invés disso, o resultado é de encontrar o Dharma, então mesmo essa má circunstância, ela também se tornou sua amiga. E o resultado se tornou positivo de acordo com o Dharma. Então você também deveria se lembrar dessa pessoa com gratitude, com apreciação. Por exemplo, há uma história na vida de Milarepa que havia, certo, o seu tio e a sua tia que o tratavam de uma forma muito má. Eles tratavam muito mal Milarepa. E por essa razão, a mãe de Milarepa, ela não conseguiu suportar isso. Então, ela enviou Milarepa para um feiticeiro. E após o Milarepa aprender a fazer bruxaria, ele fez muitas coisas erradas. Ele tentou prejudicar a família dele. Mas no final, após ele ter conseguido efetivar esse mal, ele sentiu um grande arrependimento do que ele fez. Então, isso o impulsionou ao Dharma. E ele pensava, se eu não puder, ele pensou, se eu não puder agora aprender o Dharma e realmente realizar o Dharma nessa vida, na próxima vida a única coisa que me espera é os infernos. Então ele foi até o Marpa e o Marpa o tratou muito mal. Ele fez ele passar, o Milarepa passar por situações terríveis para que ele purificasse todo o seu karma. Na verdade, o fato do tio e da tia de Milarepa terem tratado ele muito mal, ele e a sua família muito mal, isso na verdade foi a causa dele ter se voltado para o Dharma. Então, por essa razão, mesmo o tio e a tia do Milarepa, o Milarepa ele diz, eles não me ajudaram da maneira
que eles pensam, mas ao me tratarem mal, eles me trouxeram ao Dharma. Então, essa adversidade, no fim, se tornou uma ajuda para mim. Então, por essa razão, ele diz que ele deve se lembrar dessa bondade do seu tio e da sua tia. E dentre todos os benefícios, o benefício do Dharma é o melhor dos benefícios. Trazer alguém até o Dharma é o melhor dos benefícios que alguém pode ser feito. Então, mesmo que ele tenha sido prejudicado, maltratado pelo seu tio e a sua tia, mesmo assim, ele reconhece que o seu tio e tia lhe presentearam com o maior benefício, que é o Dharma. E da mesma forma, quando nós pensamos no Tibete, no passado não havia Dharma. E as pessoas, elas estavam realmente na escuridão, elas não sabiam o que era correto, o que era uma má ação, o que não era, eles não sabiam nem fazer escolhas éticas. Mas então, depois da época dos 3 reis do Dharma, e quando o Dharma se propagou, as pessoas elas puderam, então, se encontrar com o Dharma. E da onde que veio isso? Veio do rei do Dharma. E veio do Dharma da Índia. E por isso, e por essa razão, eles devem todos sentirem uma gratitude ao Dharma que vem da Índia. E naquela época, todos que vinham da Índia eram chamados de Acharya, que simplesmente significa mestre. E eles usavam isso como uma palavra comum. Eles não usavam como uma palavra comum, eles usavam como um grande honorífico. Era realmente um mestre, um Acharya. E eles sentavam eles nas primeiras fileiras. E há uma história sobre isso no Kham. Provavelmente na época de Yahweh Chunne, então, numa certa ocasião no Kham, muitas pessoas estavam reunidas e durante essa reunião de um grande grupo de pessoas, um acharya indiano veio então, para o Kham. Então, basicamente, esse indiano veio. Então, era uma pessoa indiana, chamando, e ele era chamado, então, de Acharya. Isso porque todos os indianos, na verdade, eram chamados de Acharyas, apenas por educação e respeito. E eles estavam tendo, então, essa grande concentração de pessoas, essa grande reunião de pessoas, e esse indiano chegou. E havia, então, muitos tronos, e havia o mais alto dos tronos com uma estátua do Buda. E apenas um trono um pouquinho mais abaixo dessa estátua, que era o segundo mais alto. O mais alto, então, estava a estátua de Buda e havia o segundo mais alto, o qual estava vazio. Então, esse indiano, ele apenas foi no trono e sentou, nesse segundo trono mais alto. E todos falaram, mas você não deveria se sentar aí. Esse é o trono do Geshe. Se ele chegar, ele não vai gostar disso. Você não pode simplesmente chegar e sentar aí. O Geshe vai chegar e esse é o assento dele. Se você se sentar aí, não vai haver lugar para o Geshe se sentar. E esse indiano, então, ele era uma pessoa esperta, ele era muito inteligente. E ele disse que ele não ia descer, que ele ia continuar sentado lá. E ele disse, quando todos vocês leem os textos de Dharma, vocês não falam em sânscrito, diz assim, na língua da Índia diz isso, certo?
E se vocês falem isso toda vez que vocês leem o texto, então eu não vou descer daqui. No início de todo o texto de Dharma, se não tivesse em todos os textos falando na língua da Índia era isso, 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 então eu desceria. Mas como está em todo lugar, na língua da Índia, no sânscrito, então eu vou continuar aqui. E ninguém, na verdade, disse nada, porque realmente no começo de cada texto que foi traduzido para o tibetano está sempre escrito na língua da Índia e o título. Então, quando Chotumpa ouviu sobre isso, ele disse: bem, essa pessoa está brincando com a gente. E ele disse: realmente nós falamos isso. Na língua da Índia se diz isso. Se diz dessa forma. Hum. E é verdade, é exatamente como esse indiano falou. E a razão pela qual nós falamos que na língua da Índia se fala de tal forma é para mostrar a fonte venerável do texto, para relembrarmos a Índia e os indianos com muita gratidão. E isso foi o que o Drontompa disse nesse momento. Em resumo, quando nós pensamos isso, quando nós pensamos os grandes feitos dos grandes seres do passado, nós nos sentimos gratos. Então é preciso que nós façamos tudo o que nós pudermos para mostrarmos essa gratidão a eles. E no Tibete havia um mestre chamado Shangnam Dorje Wanchuk, que era um e ele fez um voto com esse acharya, esse indiano, a dar ao menos uma folha de ouro a cada acharya que viesse da Índia. Então ele falava, não importa que tipo de indiano, qualquer pessoa indiana que vier para cá, eu vou dar uma pequena folha de ouro para eles. Eu vou oferecer essa folha de ouro. E também na época dos antepassados Kadampa, quando os monastérios faziam tudo de acordo com o Dharma, e as pessoas chegavam e diziam, eu sou um indiano, eu vim do local onde o Dharma surgiu. E eles então estavam como se vangloriando de serem indianos. E os bons mestres tibetanos, eles davam as boas-vindas para eles e tratavam eles diferente de qualquer outra pessoa. Isso realmente acontecia. E isso era um sinal de que os ensinamentos não haviam diminuído. Então, eles olhavam isso sendo muito gratos, porque o Dharma ele se propagou da Índia para o Tibete. Então, eles pensavam que havia uma grande bondade nisso. Então, por essa razão, eles realmente respeitavam muito profundamente todos os indianos e consideravam todos como sagrados. Mas depois as pessoas falavam acharya e as pessoas podiam pensar até que era como um mendigo. Da mesma forma como nós temos a dança do lama, certo? Nós temos os acharyas. E no Tibete, nós chamamos essa parte, esses dançarinos da dança do lama de ataras. E nos monastérios, então, eu lembro quando eu era pequeno e estava com essas danças do lama e também uma grande puja, e nós íamos ver a dança do lamas e nós falamos, eles são os ataras. E eu achava eles estranhos, assim, com um grande nariz. Eu achava meio estranho, meio engraçado. E todos falaram, são os atsaras. Então, muitas pessoas vinham vê-los. E também no Butão, também falamos atsaras.
E quando falamos Atsaras, nós pensamos em algo que é como um palhaço, um personagem. Mas no passado, Acharya era realmente um mestre e havia muito respeito por eles. Mas isso depois, conforme o tempo foi mudando. E quando nós falamos agora de Atsara, que é uma palavra que foi incluída no tibetano, nós pensamos que como se fosse uma espécie de palhaço, um personagem. Então, esse é o propósito, de lembrar o título original com gratidão. E o segundo propósito de preservar a fonte do Dharma. E no começo, quando nós falamos na língua do sânscrito ou na língua da Índia, nós sabemos que o Dharma se originou e foi traduzido da Índia. Então, a origem do Dharma do Buda, é a Índia. O local onde ele primeiro se desenvolveu, onde o Buda Dharma surgiu e se desenvolveu, foi na Índia. E foi traduzido diretamente do sânscrito para outras línguas. Não é que foi escrito primeiro de uma língua indiana, depois para o chinês, depois para o tibetano, não é isso. Quando você tem uma tradução dupla. Porque quando essa tradução dupla, indireta, muitas coisas podem ser mudadas ou podem ser erradas. Então, entender isso, que foi traduzido diretamente do sânscrito para o tibetano, é uma forma de verificar que é uma fonte muito confiável. Então, essa é uma outra razão para dizer que foi escrito no sânscrito ou na língua da Índia. E também, durante os tempos antigos, os textos tibetanos, escritos pelos mestres tibetanos, no começo eles não escreviam nada. Não havia nada parecido com isso. E os textos que foram traduzidos do chinês, eles também escreviam, então, do chinês, e eles colocavam a fonética para o chinês em tibetano. Então, quando eles traduziram do sânscrito ou da língua da Índia, não apenas eles diziam que foi escrito da língua da Índia, no final todas as coisas que foram, todas as informações sobre os editores, os tradutores, o mestre, havia tudo especificado, tudo isso sempre começou a ser especificado no colofão, no final de cada texto. E eles eram muito cuidadosos nesse processo. Do contrário, eles nem mesmo falariam que foi traduzido da língua da Índia ou do sânscrito. Mas, de qualquer forma, não importa de qual língua você está traduzindo, é preciso ter muito cuidado, certo? Até mesmo uma palavra, se ela for traduzida errada, isso é um grande problema. Então, por essa razão, eles eram muito cuidadosos. Então, por isso, eles mostravam a fonte, que era uma fonte venerável do Dharma, a qual foi traduzido diretamente do sânscrito, diretamente da língua da Índia.
E então, da mesma forma como com as pessoas com as quais nos relacionamos, e especificamente com o guru, é preciso que ele tenha qualificações, que ele tenha uma boa linhagem. Da mesma forma, quando você tem uma casa, é preciso que você tenha também essa casa, ela precisa também ser apropriada para a maneira que você leva a sua vida. Então, o que quer que seja que nós estamos fazendo, o Dharma, ele precisa ter uma fonte apropriada. Ele precisa ter uma boa fonte. Do contrário, é problema, certo? Há muitos problemas nos dias de hoje. Falamos que no Tibete havia uma época onde as pessoas iriam comprar arroz e era, na verdade, um arroz falso. Você pensava que que ia comprar arroz, na verdade era falso. Então, por isso, era importante ter uma boa fonte para você comprar. Então, aqui é um exemplo. Então, esse é o segundo propósito. E o terceiro propósito, a terceira razão seria aprender o idioma. E o que isso significa? Quando nós falamos de Guru Pankashka, Guru é traduzido no tibetano como lama. E Pankashka significa 50. Então, sabendo combinar o sentido e associar as duas palavras, é associar ambas as palavras. Mas se você não sabe nem mesmo o que significa guru, apenas saber o que significa guru e o que significa pankashka, isso já causa uma marca da língua sânscrita. Mesmo que você não saiba sânscrito, você pelo menos vai saber o significado de algumas palavras aqui e ali. E há algumas razões particulares para isso. Como diz dito na Prajna Paramita, a Prajna transcendente é ensinada com todas essas mesmas palavras, essas mesmas letras e essas mesmas frases. Então, como o Dharma Mahayana ele foi ensinado em sânscrito, a língua sânscrita é importante. E você pode se perguntar, por que então se diz na Nobre Inspiração da Conduta Excelente que eu posso ensinar o Dharma em todas as línguas, a língua dos deuses, dos nagas, dos humanos, etc. Não se deve então ensinar o Dharma em todas as línguas? Se fala a língua dos deuses, dos humanos, dos kumandas, yakshas e assim por diante. Sim, isso se diz ensinar para todas as pessoas no geral, para que seja possível ensinar para todas as pessoas no geral. Mas nos dias de hoje, o Buda Dharma, os ensinamentos do Buda, quando nós estamos pesquisando tópicos relacionados ao Dharma do Buda, é importante que nós conheçamos diversos idiomas. Se nós realmente quisermos fazermos pesquisas profundas, nós precisamos saber pelo menos 4 línguas. Nós precisamos saber sânscrito, precisamos saber Pali, precisamos saber chinês e precisamos saber tibetano. E a razão para isso é que a maioria das escrituras do Buda, do Dharma do Buda, elas estão nessas 4 línguas. Então, a base que resta até os dias de hoje dos escrituras do Buda estão primariamente em Pali e sânscrito. Então, historicamente, as tradições do sul são em Pali, primariamente, e do norte em chinês, japonês, coreano e assim por diante. Mas a base dessas escrituras também é a língua sânscrita. E dentre essas línguas, a terceira é o chinês e a quarta é o tibetano.
Dentre essas, então nós precisamos saber todas essas línguas. E eu acredito que é muito semelhante ao que todos os mestres do passado pensaram, dizendo que nós precisamos fazer marcas da língua sânscrita. Então havia um aluno de Potawa que dizia, algumas pessoas dizem que é Buchuma, mas eu não sei exatamente se é ele. Provavelmente é um aluno, é algum aluno de Potoa. E ele disse um dia a Potoa, esse aluno, o Potoa e todos os mestres Kadampa, eles dizem que é importante sempre fazermos essas marcas da língua sânscrita e sabermos essas palavras em sânscrito. Mas isso não seria mais importante nascer na Índia? Porque se você não conhece a língua da Índia, o sânscrito, isso é muito difícil. Mas se nós nascermos na Índia, no momento que nós nascêssemos lá, nossa mãe já ia começar a ensinar a língua da Índia. Porque no tibetano, o sânscrito era extremamente difícil. Então os alunos pensavam, era melhor que eu tivesse nascido na Índia, diretamente na Índia, e eu ia aprender a falar, então, a minha mãe já ia me ensinar o sânscrito. E o Potoa falou, você é realmente estúpido, você é um idiota. O que as pessoas falam é a língua coloquial, não é o sânscrito. O que as pessoas falam na Índia não é sânscrito. Então, mesmo que você nascesse na Índia, você teria que estudar sânscrito da mesma forma. Não é que você ia aprender sânscrito apenas porque você nasceu lá. O sânscrito não é a língua do dia a dia na Índia. Então, se você nascesse na época do Buda, as pessoas ainda usavam sânscrito, mas nos dias de hoje as pessoas não usam sânscrito. Mas, em todo caso, no Tibete, havia muitos grandes tradutores no passado e eles foram para a Índia, eles estudaram sânscrito. Há alguns que estudaram sânscrito mesmo estando no Tibete. Por exemplo, Ku Lotsawa, ele aprendeu sânscrito. Ele começou a associar os títulos sânscritos em sânscrito e os títulos em tibetano. Por exemplo, ele olhava Guru, no sânscrito significa lama em tibetano. Aí ele olhava Pankashka, então isso é 50. Ele começou a comparar os títulos. Então ele ia associar essas palavras e gradualmente ele começou a aprender sânscrito. Então dessa forma ele foi capaz de se tornar um tradutor. Então provavelmente não foram muitas pessoas que aprenderam sânscrito dessa forma. E agora, por que as 50 estrofes? Sobre o Guru recebeu esse título. Geralmente, quando nós falamos dos títulos, há diferentes maneiras deles serem atribuídos, de acordo com o tema, também de acordo com a época, ou de acordo com uma pessoa que solicitou o ensinamento, ou de acordo com o próprio autor. Alguns de acordo com o estilo do texto e assim por diante. Então, nesse momento, nesse caso, o título foi dado de acordo com o tamanho do texto. De acordo com o título, está escrito. Quando o título está escrito de acordo com o seu comprimento, e geralmente se dá de acordo com as estrofes, quantidade de estrofes ou de versos.
Ou, por exemplo, quando nós falamos dos 70... E aqui, porque o texto tem 50 estrofes, então é chamado de 50 estrofes sobre o Guru. E se nós pensarmos de outra forma, a tradição chinesa do mestre Ravikirti Shishupa Ushusun, se nós traduzirmos para o português, poderia ser traduzido mais ou menos como 50 formas de servir ao Guru. Esse título da tradição chinesa. E se nós pensarmos nesse título chinês, foi pegado em conta ambos, o cumprimento do texto e também o tema do texto, o tópico do texto. Então, 50 estrofes, aliás, 50 maneiras de como servir o Guru. Então, esse título chinês, ele levou em conta as duas coisas, o tamanho do texto e também o conteúdo do texto. E também no Jetsundrapa Gyaltsen, na elucidação das 50 estrofes sobre o Guru, ele diz que a razão é porque o texto tem 50 estrofes sobre como agradar o Guru. E também no texto de Jetsongkhapa, cobrindo todos os desejos do discípulo, uma explicação das 50 estrofes do Guru, ele diz que irei explicar as 50 estrofes sobre o Guru, que ensina a maneira de servir o Guru em 50 estrofes. Então, o título significa os métodos. Ele indica os métodos para agradar o Guru, ou maneira de servir o Guru. Então, o título em tibetano apenas fala de lama, de Guru, mas está tudo ali. E os 50 se refere a 50 estrofes. Então, dessa maneira, nós podemos dizer que o título... Se nós pegarmos a explicação de Jetsundrapa Gyaltsen e também de Jetsongkhapa, apenas a palavra Guru, a palavra lama no tibetano, ela indica a maneira de servir o Guru. Dessa forma, o título em tibetano ele também descreve ambas, o tamanho do texto e a forma e o conteúdo do texto. Então, eu acredito que isso seja o suficiente por hoje. Agora, por favor, recitem as preces de dedicação.